A leitura nesse salmo do verso 1 ao verso 6. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Esse salmo é um salmo de ascensão, ou talvez dentro de um contexto da poesia hebraica, é um salmo de degraus. Em outros momentos a gente já falou para os irmãos que do Salmo 120 até o 134 são salmos pequenos, salmos curtos, salmos que têm os trechos com os menores versículos da Bíblia. E esse salmo ele traz alguns ensinos para você, para mim e para a nossa vida. Qual a motivação da exposição das Sagradas Escrituras através desse salmo? Incentivar você, incentivar a mim, a todas as pessoas que ouvirá essa mensagem, a pregar o Evangelho, mesmo nos momentos difíceis, quando estiverem passando por provações e muitas vezes até por dificuldades. Mesmo em tempos difíceis, eu queria apresentar para você que está nos ouvindo nesse momento, através da leitura do Salmo 126, do versos 4 a 6, para que você entenda, assim como eu e todos nós compreendamos, que nós precisamos levar a palavra de Deus, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de provações, e principalmente diante do cenário em que nós estamos vivendo. Contextualizando, nós estamos passando por um processo ainda de confinamento, de isolamento social, onde muitas são as preocupações, quem sabe ansiedade, quem sabe para aqueles que estão vivendo dentro do seu isolamento, no seu mundo, do distanciamento social, algumas preocupações que ainda vêm à tona. E diante desse cenário, assim como estava ali o povo de Israel, enquanto eles estavam se alegrando da sua recém-descoberta de liberdade, eles também choravam, porque a cidade de Sião estava destruída. Ao reconstituírem e voltarem à cidade, percebendo que estava em ruínas, aquele povo, mesmo diante de todo aquele cenário, estava como alguém que semeava, alguém que apesar de semear enquanto chorava, sabia e podia confiar em Deus e acreditava que Deus podia ser o único e exclusivo motivo da vida deles. A razão que complementaria e traria para a vida deles, em toda aquela situação, o conforto necessário. Eles choravam, mas semeavam. E você e eu, será se nós estamos chorando diante do cenário que nós estamos passando, diante dessa talvez maior preocupação que vivemos, a incerteza do dia de amanhã? Certamente que sim. Certamente muitos de vocês têm chorado, eu tenho chorado, preocupados, talvez até pensando no dia de amanhã, quem sabe até na geração futura, o que será da vida dos nossos filhos, para alguns os netos. Mas lembrar para esse cenário que nós estamos vivendo de incerteza é olhar para um país como o nosso, de grandes dificuldades, onde nós passamos por tamanhas preocupações, as dificuldades, a pobreza, doenças, enfermidades e a calamidade social. De quem virá o nosso socorro? A palavra de Deus nos diz que o nosso socorro virá do Senhor que criou os céus e a terra. E nós temos por certo que o nosso Deus jamais vai nos abandonar. Talvez você esteja passando por situações de dificuldade, seja ela de ordem financeira, emocional ou até mesmo espiritual. Mas eu queria dizer para você que apesar das incertezas, das dificuldades, dos problemas que nós estamos passando, dos problemas que nós estamos evidenciando, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas. Em nosso texto nós aprenderemos 3 lições importantes
diante do cenário que nós estamos vivendo, assim como o povo que ali, depois do cativeiro, depois de serem libertos, eles estavam como alguém que chorava, mas alguém que confiava em Deus. E por conta da semeadura, eles sabiam que o futuro deles estava nas mãos do Senhor. A primeira lição que nós temos nesse texto é a nossa preocupação em semear a palavra de Deus. O desejo de semear a palavra de Deus. O verso 6, na parte A, diz: aquele que sai chorando. Aquele que saía andando era aquele que chorava, mas aquele que semeava, aquele que estava preocupado diante de um cenário desse, mesmo com todas as implicações, diante de todas as dificuldades, levar a palavra de Deus. Durante os períodos de seca, diante de tantos tormentos que aquele povo passou, olhando para eles e trazendo para nós, a pergunta que eu faço: será se muitos de nós não estamos tentados a não fazer nada? Aquele povo olhando para Sião, vendo a sua cidade amada em ruínas, ali mesmo chorando, estavam preocupados em semear e ver aquela terra árida dar fruto e voltando a dar na terra aquilo que era o mantimento natural, aquilo que haveria de sustentar a vida, principalmente daquela comunidade que viviam para acreditar no Deus de Israel, no Deus que estava ali, estava presente na vida. No entanto, muitos estão motivados, apesar do campo estar diante dos nossos olhos. Esse é o momento de levar uma palavra onde as pessoas se sintam confortadas por aquele que é Deus, aquele que está diante de nós todos os dias para nos abençoar e para trazer paz ao nosso coração. Você que está nos ouvindo, mesmo diante da seca, mesmo diante da fome, das necessidades, trazendo nesse contexto essa explicação, que talvez a seca, a fome para aquele povo, seja para você as provações, seja para você as dificuldades que você está passando, mas se coloque como um agricultor, como alguém que mesmo olhando para a terra, não vai ver os problemas, não vai ver a dificuldade, mas vai fazer do uso da terra, usando os seus talentos, o seu trabalho. E se o seu talento, pela graça de Deus, é semear a palavra do Senhor, leve a sério essa palavra, leve adiante essa palavra, leve como um atalaia, propague, faça com que essa palavra chegue ao coração daqueles que precisam de conforto, precisam de paz, precisam saber que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o Senhor do seu coração e pode ser o Senhor da vida de todas as pessoas que ouvirão a palavra que sairá dos seus lábios. Agricultores africanos, quando a gente olha para a África, eles não veem as dificuldades, eles entendem que eles precisam semear apesar da fome, apesar das lágrimas, apesar de serem tentados muitas vezes até comer a semente, mas eles pensam e agem como alguém que entende e compreende que eles precisam confiar naquilo que tem nas suas mãos como ferramenta, semear a terra árida, trabalhar, lavrar essa terra para que ela dê frutos, porque se você come a semente, isoladamente você come aquela semente que pode multiplicar os frutos, a bonança, e eles não olham apenas para a necessidade, para o desejo de comer aquela semente, mesmo tendo fome, mas eles têm a certeza que se trabalhar, desenvolver, lavrando a terra, eles plantarão essa semente e essa semente poderá dar muitos frutos e esses frutos com certeza vai alimentar muita gente. Você, eu, todos nós somos movidos pela fé. Diante desse cenário nós precisamos acreditar, mesmo em lágrimas, nós precisamos olhar para Deus e entender que Deus é aquele que nos abençoa. Ele é que nos dá todos os recursos para ir diante desse trabalho, dessa grande obra que nós temos, apesar das lágrimas, apesar da dor, apesar do sofrimento, e entender que Deus tem sido suficiente para nos abençoar com toda sorte de bênção. E se Deus tem nos proporcionado nesse isolamento social essa ferramenta para chegar aos lares, para chegar às famílias, vamos propagar a palavra de Deus, vamos dizer que Deus é bom, que sua misericórdia dura para sempre, que o reto conhecimento de Deus nasce da obediência, que nós precisamos obedecer a Deus, a sua palavra, como diz Calvino, como nos ensina o nosso reformador. Nós precisamos crer no poder do Evangelho, onde a boa nova é a boa semente, onde essa
semente vai chegar no coração daquele que precisa ouvir essa palavra, que está aflito, que compreende que apesar do seu choro durar a noite inteira, ao amanhecer o Senhor traz e renova suas misericórdias sobre a nossa vida. Nunca duvide do poder que há na propagação do Evangelho, no poder que há na propagação da palavra de Deus, no poder que essa palavra pode levar as pessoas, tirando-as daquilo que seria a escravidão, do cativeiro, para uma libertação, para uma transformação de vida, para uma vida abundante, para uma vida enriquecida pela presença do nosso eterno Deus. Você que está nos ouvindo, você que está compreendendo que apesar da dificuldade, apesar do momento que nós estamos espantados diante de uma situação, diante de um cenário como esse, com todas as coisas que têm acontecido, vendo várias pessoas sendo dizimadas, muitos entes queridos ir embora por causa dessa enfermidade, mas nós devemos entender que Deus, apesar das nossas lágrimas, Ele tem a última palavra, e a boa notícia para todas as pessoas, que Jesus Cristo é o Senhor da vida, e essa palavra não volta vazia. Aqueles que estavam semeando em Sião entendiam que aquela semente que seria plantada não seria de forma isolada uma semente esquecida, mas que haveria de dar frutos e haveria de sustentar a todas aquelas pessoas que confiavam e acreditavam em Deus as suas vidas. O Evangelho, assim como aquela semente para aquele povo de Sião, o Evangelho é a boa semente que transforma incontáveis milhões de pessoas nesse mundo inteiro. E se nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui, entendendo que a igreja é um organismo vivo que tem o Espírito Santo dentro de nós, e aonde a gente estiver, Deus vai estar presente, porque nós somos o templo sagrado do Espírito Santo, e isso é o que importa, é saber que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, como nós estamos fazendo aqui agora, adorando a Deus e reconhecendo que essa palavra provém da própria palavra de Deus, a semente que chegará ao coração de todas as pessoas, e a vida dessas pessoas serão transformadas, e a boa semente dará frutos para a glória de Deus, porque Deus é quem espalha todas essas sementes. Deus faz com que essa semente seja multiplicada. Eu prego para você, você prega para outra pessoa prega para outra, e multidões de pessoas estarão ouvindo. É como você pegar essa mensagem e duplicar. É como você pegar essa mensagem e compartilhar, e milhares de pessoas no mundo inteiro terão a oportunidade de ouvir que a semente que nós plantamos é a semente do Evangelho, é a semente que traz vida, que transforma, que liberta, que faz nova todas as coisas, porque a nossa confiança, a nossa fé é no Deus Senhor da vida, o Deus que tem no controle todas as coisas, e o nosso Deus é o Senhor da colheita, é aquele que está interessado em colher os frutos da tua vida, da propagação do Evangelho, que sai dos teus lábios, sai do teu coração, para levar adiante a palavra viva, a palavra eficaz. E no verso 6, na parte C, diz que voltarão com cânticos de júbilo, trazendo contigo os seus molhos, sabendo que ali frutificou. Você planta uma semente, essa semente germina, ela cresce, ela dá frutos. É a lei da semeadura. Quando você investe no reino de Deus, propagando a palavra de Deus, você tem o poder de levar a boa nova, e Deus duplicará, e você voltará feliz, sabendo que você cumpriu a sua missão como semeador, como aquele que não se calou diante do cenário, diante das dificuldades. Muitas pessoas estão parando no tempo, muitas pessoas estão deixando de aproveitar esse momento e dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é tremendo. Muitas pessoas estão deixando de usar suas redes sociais para dizer que Deus é Senhor da sua vida, e Deus é o Deus da vida e Senhor da nossa vida, e nós devemos usar de todas as maneiras e formas, e principalmente nesse momento, essa ferramenta para conclamar para a glória de Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da igreja, Ele tem a última palavra, Ele está no controle, Ele tem o domínio, porque Ele é Deus e Ele sempre será Senhor da nossa vida.
Em segundo momento, a lição que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos confiar no Deus da colheita, naquele que tem o interesse de ver todas as sementes que foram plantadas por você, por mim, germinar, dar muitos frutos e crescerem para a glória de Deus. Como a gente fica feliz em ouvir que alguém ouviu a mensagem, a palavra de Deus que você compartilhou e entendeu que essa mensagem chegou ao coração e que as pessoas compreenderam que Deus é Deus e Senhor da vida e que Ele nunca deixou de estar conosco e Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, nós precisamos crer que a semeadura produz uma colheita. Quanto mais semeamos, mais colheremos para a glória de Deus. E quando nós entendemos que essa semente é semeada pela chuva que cai do céu, ou seja, pela aprovação de Deus, pela sua vontade, nada pode impedir que essa semente brote e produza frutos de vida e frutos que glorifiquem ao nosso Deus. Para concluir essa mensagem, eu digo com um coração cheio de alegria, com um coração cheio de gratidão, que esta é a boa notícia para todas as pessoas, não importa qual a situação que nós estamos passando, nada pode, diante desse cenário, tirar de nós a alegria de compreender que a graça de Deus superabunda na vida daqueles que esperam, naqueles que confiam, naqueles que acreditam no poder transformador da última palavra que sai e vem da boca do Senhor. O Evangelho, a palavra, a boa nova, continua a transformar vidas e vai fazer tudo isso se você entender que você é responsável e corresponsável pela propagação da palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, o Evangelho me foi imputado em conta de obrigação e ai de mim se isto eu não fizer. Conclame para a glória de Deus, divulgue, comunique, espalhe a boa notícia. Jesus Cristo continua sendo o Senhor da vida, tão certo como o ar que respiramos, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele está vivo e Ele continua dentro dos nossos corações, acendendo em nós a chama, o poder da palavra, pela direção do Espírito Santo, pelo ensino que nós temos do Evangelho como palavra de Deus, que transforma, liberta a nossa vida, transformará e libertará a vida de todas as pessoas que deverão ouvir, compreender pela graça de Deus. E Jesus Cristo é o Senhor da vida. O nosso Deus, Ele nos ensina a acreditar, a confiar, a esperar, a entender e ao mesmo tempo fazer com que a sua vontade se faça tão necessária nas nossas vidas. O Evangelho, como uma boa semente, traz para o nosso coração a certeza de que a palavra que hoje pregamos, anunciamos, não voltará vazia. Essa palavra que você propaga, essa palavra que você duplica, pode acreditar e nunca duvide, o poder que há nessa palavra é um poder reparador, é um poder transformador, é um poder de fazer com que todas as pessoas sejam alcançadas, sejam libertas, transformadas e que essas pessoas que antes eram campos áridos, hoje se tornem campos, que a palavra dará o seu fruto e que essa palavra germinará frutos que glorifiquem a Deus e muitas pessoas ouvirão, compreenderão, entenderão, porque Deus é que faz com que essa palavra, aos ouvidos daquele que ouvem pela fé, que compreende, entende que essa palavra é de Deus, essas pessoas entenderão que é Deus chamando, é Deus mostrando o caminho, é Deus dando o discernimento, é Deus fazendo com que todas as pessoas que ouvem, que creem com o coração e com os lábios que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, verá com os olhos da glória de Deus a cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade preparada para todos os fiéis da terra, todas as pessoas que perseveraram, que acreditaram, que não duvidaram e que corresponderam ao chamado de Deus. Você tem um chamado como teve o povo de Sião, mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a tamanhas dificuldades que passamos, continuar semeando a palavra da salvação, as boas novas do Evangelho, a palavra que transforma, a palavra que faz nova e
transforma todas as coisas, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, iluminará, trará para o coração dessas pessoas a paz, a alegria, a felicidade e a certeza de que em Jesus Cristo nós somos nova criatura. Queridos irmãos e irmãs, o nosso desejo é que você compreenda, que você entenda, como alguém que ouve a palavra de Deus, que nós devemos fazer quando, assim como o povo de Sião, olhando para aquela nação destruída, aquela nação que caiu em ruínas, entender que nós não devemos fugir. Eles não fugiram, eles enfrentaram a dificuldade que estavam passando, o momento que os olhos estavam contemplando, mesmo tudo em ruína, eles tinham certeza que eles haveriam de reconstruir, haveria de semear, e aquela terra que ali estava completamente em ruínas, destruída, a terra árida, agora seria uma nova cidade. Assim como a tua vida e a minha, para a glória de Deus, será sempre a oportunidade de Deus fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.